Eu sou a Mari. Eu sou psicanalista e espiritualista e também humanoterapeuta parceira do Espaço Humanidade. Eu trabalho com técnicas energéticas e espirituais e ajudo as pessoas em seu processo de autoconhecimento. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para que possam acompanhar os nossos conteúdos. E se gostar, deixe uma curtida e também um comentário para que possamos trocar experiências. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nossa mente, a nossa consciência, as nossas limitações e sobre as ilusões que nós criamos e que nos trazem dor. Eu vou dar uma breve introdução sobre o que limita a nossa mente e trazer um exemplo da minha vida de ilusões que nós criamos e nem percebemos. No meu canal do Instagram, eu comecei a falar sobre relacionamentos e tem um conteúdo bem legal lá, onde eu compartilho um pouco das minhas experiências. E eu vou dar continuidade desse tema nesse nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Então é isso. Espero que esse conteúdo gere de alguma maneira valor em sua vida. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa consciência e a nossa limitação. Quando eu expando a minha consciência, tudo muda ao meu redor. A nossa limitação está relacionada às nossas crenças. E o que são crenças? Tudo aquilo que nós acreditamos. É o que está inserido em mim, o que eu aprendi em todas as minhas experiências. Na minha família, na escola, com os amigos, no trabalho, a sociedade e toda a bagagem que eu trago das experiências de outras vidas. E sabe de uma coisa? Tudo que acreditamos para nós é o certo. E é isso que nos dirige na vida. Fazemos aquilo que acreditamos ser o certo. É o certo para mim. E isso é a nossa limitação da vida. Sabe por quê? O certo que eu tenho em mim muda conforme as novas experiências que eu vivencio. É o poder da nossa mente. Tudo depende da nossa mente. É a nossa consciência. E tudo gira em torno do que você acredita. Tudo que está dentro desse limite que você acredita é facilmente aceitado por você. E o que está fora, você tem dificuldade em aceitar. Quer um exemplo? Se para você, família é composta por pai e mãe, é isso que você acredita dentro de você? É isso o que você aprendeu? É isso que te ensinaram? É isso que você viu? É isso que você traz internamente? Se sim, o que tiver fora disso, você vai ter dificuldades em aceitar. Tá fora do seu limite, tá fora do que você acredita. Entende? Então, é difícil aceitar família de um casal homossexual, porque tá fora do que você acredita e entende do que é família. Eu sempre falo muito aqui sobre o autoconhecimento. Nós não nos conhecemos. Muitos não sabem dizer no que acredita. Dependendo da pergunta que fazemos, a pessoa responde: "Uai, eu nunca tinha parado para pensar nisso." Nós não paramos para nos olhar, para nos perceber. No fundo, acreditamos que isso não é necessário, não é preciso, ou até mesmo uma perda de tempo. Mas, quando nos percebemos, estamos observando a nossa mente e o nosso sentir. E tudo está relacionado com a sua maneira de pensar, com as suas crenças, com aquilo que você acredita. Imagine que existe o todo, mas nós enxergamos apenas parte dele, devido às nossas limitações. À medida
que vamos quebrando alguns padrões que nos limitam, quebrando alguns paradigmas, vamos expandindo um pouco mais e conseguimos captar informações do todo que antes não conseguíamos. Você consegue enxergar a vida de uma maneira que antes não conseguia. Você começa a enxergar por novos ângulos, novas direções. E o que é que eu quero dizer com isso? Está tudo na nossa mente. A mudança está em nossa mente, em nossa consciência. Não são as pessoas que irão mudar. Tudo vai continuar da mesma maneira. Mas, quando eu mudo a minha consciência, a maneira de enxergar, o ângulo, quando eu expando esse ângulo, tudo ao meu redor também muda. Essa é a beleza da vida, o contato com novas informações, até chegar à essência. Quem ama verdadeiramente, aquele amor incondicional que todos almejam, não olha apenas para o externo, olha, antes de tudo, para o interno. Olha a semente, enxerga o divino que existe em nós e percebe onde iremos chegar, onde iremos alcançar. Ou seja, olha para a semente e enxerga a árvore frondosa com lindos frutos. Percebe que estamos em desenvolvimento e alcança uma compaixão, uma paciência, uma tolerância. Assim como os nossos anjos protetores olham para nós, espiritualmente falando, estamos começando a sair da infância e entrando na adolescência. Temos muito que expandir e amadurecer. E os nossos anjos não desistem de nós. Eles enxergam além. Eles não nos ferem. Eles têm paciência. Trazendo para um exemplo prático, eu vejo isso no meu filho de 8 anos. Quando ele começa com as suas atitudes explosivas e eu olho para ele com um ângulo apenas do comportamento, apenas do externo, é muito fácil para eu me irritar. E sabe o que acontece comigo quando eu olho por esse ângulo? Eu entro numa comparação interna da maneira com a qual eu fui criada pelos meus pais e o que aconteceria comigo se eu fizesse as mesmas coisas que ele está fazendo. Eu misturo a minha autoridade com o autoritarismo. O meu orgulho mal usado vem à tona e eu entro num embate com ele. Porém, quando eu olho para ele, tentando enxergar o invisível, tentando enxergar a dor que está por trás daquele comportamento e que por trás daquela dor existe o desejo de ser aceito, de ser feliz, de ser amado, de ser acolhido, eu entro em contato com ele, eu vejo a semente. Eu vejo o ser amoroso que existe dentro dele. Eu vejo a essência. Quando eu expando o meu ângulo de visão e não fico restrita apenas ao que os olhos físicos estão vendo, eu consigo sentir o que fazer para ajudá-lo a sair daquela dor, ao invés de entrar em sintonia com ela, com a dor. Muitas vezes, isso não vai acontecer no instante da dor. Eu preciso esperar a raiva dele passar para que tenhamos uma conversa e que ele esteja aberto para me ouvir, para ele refletir e aprender. Isso é sabedoria. E cada nova informação que eu trago para ele, daquele momento, daquela vivência, cada novo ângulo que eu trago, é o que vai estruturando o seu sistema para que ele consiga lidar com as suas dores. Olhar
verdadeiramente para elas. Como naquele momento eu estava com a consciência mais expandida, eu pude ajudá-lo de uma maneira em que ele pôde refletir no que estava sentindo. E aos poucos ele vai aprendendo que não precisa ser agressivo quando ele se sente diminuído. É uma construção interna e isso leva tempo. Tudo muda num relacionamento quando mudamos o ângulo do nosso olhar. Quando olhamos para a essência, para a semente, para o invisível. Mas é claro que estamos expandindo as nossas limitações e até lá cada um faz aquilo que dá conta. A natureza não dá saltos. Vamos conquistando esse novo ângulo e quebrando os paradigmas que temos internamente, através das experiências que vamos vivendo. Não é com o conhecimento adquirido apenas, é com as vibrações, é sentindo, se percebendo, se conhecendo. Por isso a importância de se respeitar e de ser você mesmo. E aproveitando que estamos falando do poder da nossa mente, da nossa consciência, das nossas limitações, do ângulo pelo qual eu enxergo a situação, eu quero mostrar para vocês como as ilusões que a gente cria em nossa mente podem destruir os nossos relacionamentos. Tudo está em nossa mente. Somos os responsáveis pelas nossas próprias ilusões. Só que não percebemos essas ilusões e distorcemos a realidade com aquilo que acreditamos. São as nossas interpretações. Nós distorcemos a realidade com aquilo que acreditamos. Presta atenção nisso. A nossa mente cria a nossa realidade e ela é influenciada por aquilo que estamos sentindo. Gente, isso é muito importante. A nossa mente cria a nossa realidade e ela é influenciada pelo que estamos sentindo. Os gatilhos emocionais saltam em determinadas circunstâncias. São frequências vibratórias que temos dentro de nós. Quando as dores saltam, elas direcionam os nossos pensamentos. Sem perceber, nós vamos criando ilusões que o nosso cérebro interpreta como verdade e toda a bioquímica do nosso corpo alimenta ainda mais esses pensamentos e essas ilusões. Nos encontramos então fechados numa realidade virtual. E as nossas atitudes, as nossas escolhas são direcionadas por essa realidade. Eu vou ilustrar isso para vocês com um exemplo prático. Eu lembrei aqui de quando eu comecei a namorar com meu esposo. Como eu disse em outros vídeos, lá no meu canal do Instagram, nós tínhamos muitas coisas em comum, como o desejo de liberdade no relacionamento, desejo de poder sair com amigos sem cumprir uma obrigação de ter que namorar em determinado dia. Mas, mesmo tendo sintonias vibratórias espirituais que nos atraíam um para o outro, tínhamos temperamentos completamente diferentes. Só que essas diferenças parecem ficar escondidas aos nossos olhos no início de qualquer relacionamento afetivo íntimo, pois estamos apaixonados. É como se ficássemos cegos, literalmente, e conseguíssemos enxergar apenas aquilo que gostaríamos de ver. Criamos, sem perceber, uma ilusão interna de como o outro é. Quando o outro mostra a sua verdade, mostra como ele é realmente, através das suas atitudes, ou seja, algo que não tem como negar a verdade,
ficamos completamente frustrados, pois não era bem como eu imaginava. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o outro sempre foi ele mesmo. Eu é que não conseguia enxergar a realidade por causa das ilusões que criei na minha cabeça, na minha mente. A minha frustração é uma responsabilidade minha, porque fui eu quem me deixei levar por essa ilusão. Eu criei essa ilusão. E eu deixo aqui um aprendizado. Leva tempo para conhecermos uma pessoa de verdade. Porque primeiro precisamos passar a fase inicial da ilusão que nós mesmos criamos. A ilusão que nós criamos em relação a outra pessoa. Mas voltando ao exemplo do namoro com meu esposo. No primeiro dia em que saímos juntos, ele foi tão gentil, tão educado, ele foi um lorde. Quando eu fui chegando perto do carro dele, ele abriu a porta do carro para eu entrar e eu achei aquilo de uma sensibilidade. Eu senti um cuidado tão grande da parte dele, um carinho. Eu sentia que ele queria me agradar. Mas qual foi a informação que eu trouxe para o meu sistema naquele momento? Qual foi a minha interpretação desse simples gesto que ele teve? Inconscientemente, eu guardei essa informação de uma maneira distorcida. Foi a minha interpretação. Eu vou falar da informação e da energia de uma forma que vocês entendam. É como se eu acreditasse que ele agiria daquela maneira sempre. Não se trata do ato de abrir a porta do carro, é a informação que eu guardei dentro de mim, de que ele seria cuidadoso comigo, seria sensível, iria me agradar mesmo que eu não pedisse. Essa foi a minha ilusão, uma delas. E é claro que eu não tinha a menor noção disso naquela época. Era tudo inconsciente. E aqui entra uma lição aprendida. Toda frustração acontece devido a uma ilusão da nossa mente. Bom, continuando a minha história, depois de um tempo nos relacionando, eu me lembro claramente de um final de semana em que eu queria muito sair para comer pizza com meu esposo, que na época era meu namorado. Mas eu não disse isso para ele. Mas eu criei na minha mente que iríamos comer pizza. Por alguma razão, eu não queria convidá-lo para comer pizza. Eu queria que ele me convidasse. Hoje, com o meu autoconhecimento, eu consigo conectar os pontos e perceber que naquela época, no meu sistema interno, eu acreditava que ele faria as coisas por mim, mesmo que eu não pedisse. Lembra da cena dele abrindo a porta do carro? Eu guardei essa informação dentro de mim de maneira distorcida, da maneira que eu acreditava. E aí juntam um tanto de outras questões, como por exemplo, o orgulho, eu quero ser convidada, eu quero me sentir especial. Mas por hora, vamos focar apenas na ilusão criada, porque senão fica muito confuso de entender. Mas é muito mais profundo do que isso. Então, eu fiquei na expectativa de ele me convidar para comer pizza até no último instante daquele sábado à noite. E quando eu vi que não iria rolar, que ele não iria me convidar, sabe o que eu fiz? Eu fechei a cara. Eu fiquei emburrada, eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei em dor, eu fiquei frustrada, decepcionada. Só que essa dor fui eu mesma quem criei. Eu não percebia isso naquela época. E claro, eu coloquei a culpa nele. Ele quem não me convidou. E qual era a visão dele? Ele
não conseguia entender por que eu estava com raiva. O que tinha acontecido? Até mesmo porque eu não disse para ele o motivo. Eu só estava com a cara fechada. E aí, depois de um tempo, eu lembro que quando a minha raiva diminuiu, eu fui tirar satisfação com ele. Pois dentro de mim, ele estava errado. Dentro do que eu acreditava, dentro da minha realidade virtual, da minha limitação, do meu ângulo de olhar, ele tinha que ter me convidado. Mas presta atenção. Lembra como eu interpretei? Como eu guardei? Ele consegue me agradar sem eu pedir. Lembra da informação, da ilusão que eu criei? Só que essa informação que eu guardei é uma ilusão. E eu só consegui desconstruir isso entrando em dor. Por isso, toda ilusão, quando ela é quebrada, quando ela é desfeita, dói. E quando eu finalmente contei para ele que eu estava imaginando o que eu esperava dele, que eu queria que ele me convidasse para comer pizza, sabe o que ele me respondeu? Você poderia ter mencionado que queria comer pizza, amor. Eu não tinha como saber o que você queria. A gente podia ter ido. Foi muito doloroso para mim, doeu ouvir isso. Eu tive que lidar com meu orgulho para conseguir enxergar que tinha fundamento no que ele estava dizendo. Fazia sentido. E a partir daquele momento, ao longo dos anos, eu ainda fui sentindo vontade que ele tivesse iniciativa para fazer as coisas que eu queria, sem que eu tivesse que pedir. E sempre que essa vontade surgia, eu me lembrava das palavras dele. Você pode mencionar, você pode falar. Eu não tenho como saber o que você está pensando, o que você está querendo. E eu escolhi então ficar na realidade. Eu levei um tempo para sair dessa ilusão, mas eu pude sentir como a ilusão nos aprisiona, nos limita e como a verdade liberta. E essa verdade nos aproximou ainda mais um do outro, eu e meu esposo. Essa verdade me trouxe leveza e um novo ângulo à minha consciência. Eu desejo que você possa olhar para a sua consciência, identificar algumas ilusões para romper um pouquinho as limitações do que você acredita e assim ampliar o seu ângulo de visão. Então é isso. Espero que esse conteúdo gere de alguma maneira valor em sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar uma curtida e um comentário dizendo o que achou do conteúdo de hoje. Um beijinho e até a próxima!